Olá, o tema da nossa matéria é o conceito do direito constitucional. Direito constitucional. O que é o conceito do direito constitucional? O direito constitucional é formado por três fatores, que é o povo, o território e a soberania. Os três fatores do direito constitucional. O direito constitucional são formados por três fatores, que é o povo. O que é o povo, pessoal? O povo é um vínculo político-jurídico que é diferente de nação e população. O direito constitucional ele é formado por três fatores, que é o povo, é um vínculo político-jurídico, e é formado também pelo o espaço, que é o território. Espaço é o território. Tá? O espaço no território é onde o espaço exerce a sua supremacia. E também nós temos aqui a soberania. Soberania. A soberania é o elemento formal do Estado, ele é condicionado a nenhum outro poder. Nós falamos que é a Carta Magna da nossa Constituição, é a lei suprema da nossa Constituição hoje, é a soberania. Então, hoje, o direito constitucional é formado por aqui o conceito do Estado, onde o conceito do Estado são formados por três fatores, que é o povo, o espaço e a soberania. A soberania, a Carta Magna da nossa Constituição, ele não é condicionada a nenhum outro poder. Quanto ao conteúdo, são divididos por materiais ou formais. As materiais é um conjunto de normas que tratam da estrutura do Estado e da sociedade, bem como dos limites da atuação estatal, estejam inseridas ou não no texto constitucional, tais como forma de Estado, forma e sistema de governo, modo de aquisição, exercício e perda do poder político. Um exemplo disso é a Constituição inglesa, que é puramente material. Formal é um conjunto de normas jurídicas inseridas no texto escrito e definidor das normas jurídicas, hierarquicamente superiores. Em uma Constituição escrita, há regras materiais e formalmente constitucionais, pois dizem respeito à estrutura fundamental e aos limites do poder do Estado. Quanto à forma, ela pode ser escrita, que são normas codificadas em um texto único. As não escritas é o resultado de leis esparsas, da jurisprudência pelos costumes e podem ser normas escritas, mas não inseridas em um texto único. O exemplo é a Constituição inglesa também. Quanto à elaboração, ela pode ser dogmática, elaborada por um órgão constituinte, que incorpora no texto constitucional os valores políticos e ideológicos predominantes no momento histórico. Uma Constituição escrita sempre é dogmática. Costumeira, produto da evolução histórica, baseando-se nos costumes precedentes jurisdiciais. A Constituição não escrita é sempre costumeira ou histórica. Quanto ao tamanho, sintéticas, concisas ou negativas, dispõe somente dos aspectos fundamentais da organização do Estado, bem como sobre seus limites, direitos individuais, em poucos artigos. Analíticas, prolixas ou abrangentes, dispõe de diversos aspectos da organização do Estado,
abrangendo questões que poderiam ser objeto de leis ordinárias em inúmeras normas constitucionais. A Constituição pode ser classificada quanto à origem. Podem ser promulgadas, são elaboradas por um órgão constituinte composto de representantes eleitos pelo povo, ou outorgadas, que são impostas pelo governante. Quanto à estabilidade, podem ser rígidas, quando existe procedimento especial de modificação, flexíveis, não existe procedimento especial de modificação, semi-rígidas, contém uma parte flexível e outra parte rígida, imutáveis, são perpétuas. Quanto ao modelo, Constituição garantia, Constituição balanço e Constituição dirigente. Constituição garantia, exemplo é a Constituição dos Estados Unidos. Constituição balanço, é o modelo adotado por juristas soviéticos. Constituição dirigente, é a Constituição brasileira. Quanto à dogmática, podem ser simples e complexas. Simples, influenciadas por uma só ideologia. Complexas, influenciadas por tendências diversas. A classificação das normas constitucionais de 1988 se deu da seguinte forma. Estas tais normas são formal, escrita, dogmática, rígida, dirigente, analítica, eclética e promulgada. A Constituição de 1967 foi a sexta do Brasil e a quinta da República. Buscou institucionalizar e legalizar o regime militar, aumentando o controle do poder executivo sobre o legislativo e o judiciário, e criando desta forma uma hierarquia constitucional centralizada. As emendas constitucionais que eram atribuídas do poder legislativo com o aval do executivo e do judiciário passaram a ser iniciativas únicas e exclusivas dos que exerciam o poder executivo, ficando os demais relevados ao mero espectadores das aprovações dos pacotes, como seriam posteriormente nominadas as emendas legislativas abaixadas pelo Presidente da República. Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Pode ser considerada a sétima ou oitava Constituição do Brasil e a sexta ou sétima Constituição brasileira em um século de república, ficando conhecida como Constituição Cidadã por ter sido concebida no processo de redemocratização iniciado com o encerramento da ditadura militar no Brasil no período de 1964 a 1985. Conceito das classificações das normas constitucionais. Para entendermos o direito constitucional, devemos primeiro entender a hierarquia das normas, denominada pelos doutrinadores como a pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen é a Constituição em seu topo, por ser o fundamento de validade das demais normas. Na Constituição temos as normas originárias e as normas derivadas. As normas constitucionais originárias, elas são do poder constituinte originário, são normas quando se cria a Constituição. Já nas normas constitucionais derivadas, são aquelas que resultam da manifestação do poder constituinte derivado. Podem ser de forma reformadora ou de decorrente. Exemplo, como as emendas constitucionais.
mas não existe hierarquia entre as normas constitucionais originárias e as normas constitucionais derivadas. As normas constitucionais originárias não podem ser declaradas inconstitucionais. Segundo o STF, elas gozam de presunção absoluta da constitucionalidade. Não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Já as emendas, que são as normas constitucionais derivadas, essas sim poderão ser objeto de controle. Já as cláusulas pétreas, que são os dispositivos da Constituição, esses nunca poderão ser alterados nem por emendas constitucionais. Com a promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, os tratados e convenções dos direitos humanos aprovados em 2 turnos e 3/5 dos votos passaram a ser equivalentes às emendas constitucionais. As normas infraconstitucionais ou normas primárias são leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções de caráter legislativo. São as normas ou leis que estão abaixo da Constituição Federal. Elas podem ser revogadas ou recepcionadas pela nova ordem jurídica. Se o conteúdo dela for compatível com a nova Constituição Federal, elas serão recepcionadas. Caso seja incompatível, essas novas leis serão revogadas. Todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia, aplicabilidade e a qualidade daquilo que é aplicável. Logo, todas as normas constitucionais são aplicáveis, pois todas são dotadas de eficácia jurídica. Porém, essa capacidade de incidir imediatamente sobre os fatos regulados não é uma característica de todas as normas constitucionais. As normas constitucionais são classificadas quanto à sua eficácia em normas constitucionais de eficácia jurídica plena. São aquelas de aplicabilidade imediata, direta e integral, independentemente de legislação posterior, para sua inteira operatividade. Produz ou tem possibilidade de produzir todos os efeitos que o Constituinte quis regular. Tem autonomia operativa e idoneidade suficiente para deflagrar todos os efeitos a que se preordena. Conformam de modo suficiente a matéria de que trata, ou seja, seu enunciado prescrito é completo e não necessita, para atuar concretamente, da interposição de comandos complementares. Como exemplos, podemos citar os artigos 5º, inciso 13, 19, 37 e seu caput, 53 e 230, parágrafo 2º. As normas constitucionais de eficácia jurídica contida são aquelas que têm aplicabilidade imediata, integral, direta, mas que podem ter o seu alcance reduzido pela atividade do legislador infraconstitucional. São também chamadas de normas de eficácia redutível ou restringível. Ou seja, no caso das normas constitucionais de eficácia contida, o legislador constituinte regulou suficientemente a matéria versada, mas possibilitou atuação restrita posterior por parte do poder público. São também autoaplicáveis, parcela da doutrina, se classificam em normas constitucionais de eficácia redutível ou restringível, artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que dependem da emissão de uma normatividade futura, apresentam aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, pois somente incidem totalmente após normatividade ulterior, que lhes dê aplicabilidade por legislador ordinário, integrando-lhes a eficácia. Mediante lei ordinária, dá-lhes a capacidade de execução em termos de regulamentação daqueles interesses visados pelo Constituinte. A utilização de certas expressões como a lei regulará ou a lei disporá, ou ainda na forma da lei. Deixa claro que a vontade constitucional não está integralmente composta, subdividem-se em
normas de princípio institutivo. São aquelas que dependem da lei para dar corpo a instituições pessoais e órgãos previstos na Constituição, como exemplo do artigo 88, 102, parágrafo 1º. Essas normas podem assumir a natureza impositiva ou facultativa. As impositivas estabelecem um dever de legislar, artigos 33 e 88. Por seu turno, as facultativas trazem uma mera faculdade para o legislador, artigo 22, parágrafo único. E temos a norma de princípio prognático, são as que estabelecem programas a serem desenvolvidos mediante a legislação integrativa da vontade constituinte, como exemplo os artigos 3º e 7º, inciso 4º. Temos 3 grandes concepções para definir as constituições, que são elas: a sociológica, a política e a jurídica. Seguindo ao propósito, segundo Ferdinand Lassalle seguia a linha sociológica. Pelo tempo que ele vinha, pelos momentos que aconteceram da evolução, para ele a Constituição nada mais era do que uma mera folha de papel. O real poder estava no povo. Se a Constituição contrariasse o que realmente de fato para ele, que era o povo, o poder, para ele poderia ser rasgada e ser refeita. A segunda concepção seria de linha política. Quem segue essa concepção seria Carl Schmitt. Segundo ele, a nova Constituição tinha seu poder, mas o poder estava associado ao político, que devia fazer uma tese fundamentada para resolver o que ele achava naquele momento. O que valia era a organização, no sentido formal, que seriam as leis constitucionais, mas com o sentido do Estado, que era de forma material, e faziam essa soma. A terceira concepção é para Hans Kelsen. Hans Kelsen, que é a mais adotada pela nossa Constituição de 88, e segundo ele, a norma ela tem um sentido lógico-jurídico, é a norma pura. Ela tem um sentido de uma superioridade hierárquica, então nós ficamos com essas linhas, o sociológico, político e jurídico. Fenômeno jurídico das normas constitucionais no tempo. Recepção, desconstitucionalização e repristinação. A recepção. Este fenômeno jurídico, entendida como compatível com o novo texto constitucional, adicionada à sua interpretação e o seu significado aos novos parâmetros estabelecidos pela nova ordem constitucional. De start, disse que a norma foi recepcionada pela nova Constituição. Vale lembrar que foi acolhida e incorporada à nova ordem constitucional porque é compatível com os termos da nova Constituição. Essa recepção vem ao encontro do princípio da segurança jurídica e o mesmo da economia legislativa, uma vez que inexiste razões técnico-jurídicas para a retirada da norma infraconstitucional em perfeita harmonia com o novo ordenamento constitucional. A desconstitucionalização da norma constitucionais. Fenômeno ainda não inteiramente absolvido pela doutrina, contestado mesmo por uma grande parte dos doutrinadores, segundo o qual alguma norma da Constituição anterior permaneceriam vigente sob a forma de lei ordinária, ocorrido quando a nova ordem constitucional se queda silite sobre alguma norma constitucional da Constituição anterior, deixando de revogá-la tácita ou expressamente, permitindo assim que continue a vigir como lei infraconstitucional. Os que admitem este fenômeno da desconstitucionalização alegam, com razão ao nosso sentir, que o efeito mais forte é visível de uma nova Constituição
e, exatamente, a de revogá-la a anterior, o que ocorre de forma integral plena. Assim, todas as normas constitucionais da Constituição anterior são revogadas plenamente pela novel, onde constitucional não podemos ser absorvidas de nenhuma forma. A repristinação. Por este outro fenômeno jurídico, uma norma infraconstitucional anteriormente revogada de maneira tácita pela anterior ordem jurídica é restaurada pela nova ordem constitucional. Significa, pois, a revalidação de uma norma revogada pela Constituição, mas que se apresenta compatível com a nova Carta Constitucional. A repristinação por razão de segurança jurídica somente é admissível em nosso sistema jurídico se é quando expressamente previsto